Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Plantão Zero, né? E o nome do nosso episódio de hoje vai ser Insegurança nas tomadas de decisões em situações de emergência. Então, nesse programa, eu ensino o caminho para que o enfermeiro ele venha ter segurança no atendimento de urgência e emergência. Meu nome é enfermeiro Rafão, trabalho aqui em Campo Grande, aqui no Hospital de Trauma, há mais de 17 anos. E, na verdade, o intuito desse programa é o quê? É descomplicar o atendimento nas urgências e emergência. Então, o nosso episódio é tomadas de decisões em situações de emergência. Então, o que é o tema, né? Tomada de decisões em uma situação de emergência. Sabendo que as situações de urgência e emergência, onde o nosso paciente ele está apresentando um risco iminente de morte, nós temos que tomar decisões rápidas e as decisões certas. Como eu sempre falo, sala de emergência não é lugar para a curva de aprendizado. Ou você sabe e está lá dentro, ou você aprende e entra lá dentro para você poder trabalhar. Então esse tema ele é para quê? É para que muitas das vezes a gente não tem muita segurança no atendimento de urgência. O atendimento de urgência, nós temos que ter segurança no que está fazendo e tomar essa decisão certa. Então as pessoas, muitas das vezes, ela confunde isso, né? Que às vezes a insegurança, ela não é a falta de conhecimento. Às vezes a pessoa, ela até tem o conhecimento, mas ela não tem segurança de fazer aquilo que ela consegue, aquilo que foi dado, né? Então, a gente às vezes lidar com várias situações. Esses dias, meses atrás, nós passamos por uma decisão dessa, né? O paciente apresentou um ataque à arritmia e ele estava instável, e a indicação no ataque a arritmias com o paciente, né, com sinal de instabilidade é fazer a cardioversão sincronizada. E aí muitas das vezes vem aquela dúvida, será que eu faço a cardioversão? Será que ela é muito agressiva? Será que eu vou invadir muito, né? Será que a melhor decisão não é eu começar ali e fazer a medicação? E muitas das vezes as decisões que vai salvar a vida desse paciente naquele momento são decisões, às vezes, que elas são um pouco agressivas, né? Então aí nós discutimos o caso, né, juntamente com a equipe médica, e ali nós decidimos fazer a cardioversão sincronizada, e aí esse paciente ele saiu daquela ataque à arritmia e graças a Deus o paciente evoluiu bem. Então muitas das vezes a insegurança nisso daí não é a falta do conhecimento. Às vezes é fazer aquilo que tem que ser feito no momento, né, na questão da urgência. Então, quais são os tipos de insegurança? Existe a insegurança que o profissional ele não sabe o que ele está fazendo ali dentro, tá? Ele não foi capacitado, ele não foi instruído, ele não buscou nenhum recurso, e existe aquela insegurança de querer achar que aquilo que ele aprendeu não é o certo no momento, tá? Então, assim, como eu acabei de citar o exemplo, ataque à arritmia no paciente instável era a cardioversão sincronizada. Outra coisa não ia adiantar. Então, naquele momento, nós tomamos essa decisão. E muitas das vezes a insegurança, não por falta do conhecimento, mas de achar que aquele procedimento ele vai ser muito invasivo, tá? Foi a decisão certa que nós tivemos que fazer. Então, não é porque ele é inseguro ou porque ele não tem o conhecimento. Às vezes ele até tem o conhecimento, mas ele é inseguro de fazer aquele procedimento naquele momento. Então, por que o enfermeiro, né, ele seguro, ele consegue gerar confiança? Né? Quando o enfermeiro ele tem segurança no procedimento que ele vai realizar, ou quando o enfermeiro ele tem a convicção daquilo que tem que ser feito, mesmo com o paciente no momento de questão de urgência, essa confiança ela vem dos dois tipos, através do seu conhecimento e através da sua experiência. Tem muita gente que tem experiência, mas não tem muito conhecimento, né? Então nós falamos que os dois, esses agregados, eles têm que andar junto. Conhecimento e experiência. Para você adquirir experiência, você tem que buscar o conhecimento, porque o conhecimento vai te dar segurança.
tá? Então, quando eu tenho certeza daquilo que eu estou fazendo, eu tenho certeza que a conduta vai ser certa. Eu me lembro até hoje, uma vez que o médico, né, na época, né, o Dr. Eduardo Zanoni, ele era residente da clínica médica ali do hospital onde eu trabalho, da Santa Casa, e ele pediu para eu fazer uma adenosina no paciente, né? E eu tinha muito medo de fazer adenosina no paciente que estava ali nas taquiarritmias, mas o paciente estava estável. E aí ele pegou e falou assim: Rafão, faz adenosina. Aí eu falei: para diluir, doutor? Ele falou: não, faz em bolos. Falei: caramba, adenosina em bolos, né? Daí foi muitos anos atrás, né? Então um abraço pro doutor Eduardo Zanoni. Ele falou assim: é em bolos, Rafão, depois você faz um flush de 20 ml. Eu falei: cara, essa medicação faz assistolia, cara, eu não vou fazer isso daí não. E assim, eu conversando com ele, e ele me explicou, né, como que a adenosina agia no paciente e qual era a melhor maneira de ter feito. Você, Rafão, você vai diluir essa medicação, o tempo de ação dela é de 6 segundos, cara. Você vai diluir, você vai tirar totalmente a concentração e não vai adiantar. Então você tem que fazer em bolos e já empurrar essa medicação aí, né, com o flush de 20 ml de soro fisiológico. E aí esse paciente nós vamos conseguir reverter essa taquiarritmia. Se não der certo, a gente dobra a dose depois. Eu falei: caramba, fizemos uma, eu já tenho medo. Fazer duas ainda, Deus que me livre. Mas aí eu aprendi, né, a farmacologia da medicação e como ela age no sistema do paciente. Eu comecei a ter segurança em fazer a adenosina. E aí eu vi, para eu fazer a adenosina, eu tenho que preparar um cenário. Vou deixar o desfibrilador de lado, né? Eu vou deixar todo o cenário pronto para mim, vou explicar para o meu paciente a medicação que eu vou fazer, como ela vai agir. Isso daí te dá segurança, né? Por mais que eu sabia que essa medicação ela poderia dar uma alteração cardiológica nesse paciente, mas quando você tem segurança naquilo que você faz e você tem um conhecimento daquilo que você está praticando, juntamente com a sua experiência, fica show de bola. Mas no começo da nossa carreira, nós vamos ter que adquirir o conhecimento e a experiência ela vai vir no nosso dia a dia, tá? E se eu não agir com segurança, o que acontece? Às vezes a gente não age com segurança diante do nosso paciente e esse paciente ele pode ter complicações que muitas das vezes as complicações ela pode ser irreversíveis, né? Muitas das vezes a gente, né, nós temos a insegurança, mas a gente não quer compartilhar essa insegurança achando que a gente vai ser inferior às pessoas, né? Eu falo que eu gosto daquele funcionário que ele chega para mim e ele fala assim: Rafão, eu tô com uma dúvida nessa medicação, tem como você me ajudar a fazer essa medicação? Aí eu falo assim: vamos lá, cara, você já fez essa medicação? Nunca fiz. É por isso que eu vim te perguntar. Então esse funcionário, quando ele vem perguntar isso para mim, eu falo assim: ele quer conhecimento e ele quer adquirir experiência. E eu vou ali, eu ensino eles como que tem que fazer a medicação, da maneira certa, na via certa, hora certa, né? Sempre, né, indo lá nos certos, né, nos passos certos, né? Na minha época era 10 certos, né? Depois foi para 7, depois aumentou, enfim. Mas eu seguindo todos os certos, né? A próxima vez ele pode até vir perguntar para mim, mas ele vai vir só para confirmar: Rafão, essa medicação aqui a gente faz assim, 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 né? Eu falo: isso daí, você lembrou como é que faz? Eu lembrei. Você quer que eu vou lá? Vai lá do meu lado. Eu vou lá do lado deles, eu vejo ele fazendo, eu vejo que ele fez certo, eu dou feedback positivo para eles e depois eu não me preocupo mais, porque eu sei que esse funcionário, né, esse técnico de enfermagem, ele está capacitado para fazer isso daí. E muitas das vezes, né, a gente não quer expor, né, que a gente não tem um conhecimento disso, porque a gente, né, nós achamos que vamos ficar inferior, tá? E não é. Então é melhor você tirar suas dúvidas antes de você fazer uma medicação no paciente, do que você querer fazer do jeito que você acha que é o certo, que você não tem certeza daquilo, e o seu paciente ele acabar complicando. Eu
eu já me deparei assim com várias situações, né, assim de relatos, né, de colegas assim falando que muitas das vezes as pessoas elas fazem, né, a medicação na via errada e esse paciente às vezes aí, ele tem complicações aí gravíssimas, né? Então, se você não tem segurança naquilo que foi lhe dado, procura saber o correto. Nunca esconda esse sentimento, tá? Vai lá, tira a dúvida com quem tem mais experiência para que você possa fazer, né, essa tomada de decisão aí com certeza, tá? Você tem que ter certeza, sem dúvidas. Então, qual que é o melhor momento para eu ter segurança? O melhor momento para você ter segurança é reconhecendo que você não sabe ou que você não tem segurança de fazer. A partir do momento que você reconheceu isso, esse é o momento certo. Você já está preparado para você ser capacitado, para você ter segurança no procedimento. Ali nós vimos, né, às vezes o enfermeiro ele se forma, ou o técnico de enfermagem ele se forma, aí eles vão trabalhar no hospital de grande porte, que nem no hospital que eu trabalho ali na Santa Casa, um hospital de grande porte, né, que nós temos aí, né, uma imensidade, né, de pacientes, né, e aí muitas das vezes, né, o funcionário ele tem medo, né, o técnico de enfermagem ou enfermeiro, muitas das vezes ele tem até medo de ir, né, para um hospital de grande porte porque acha que não vai dar conta, tá? Mas quando você compartilha isso, esse é o seu melhor momento, tá? Você reconheceu que você precisa ter confiança e que você precisa ter segurança, esse é o melhor momento para você adquirir esse conhecimento. Então, quais os motivos para não fazer, tá? Quais são os motivos, né, para eu não fazer a questão das tomadas de decisões erradas? Quando eu aprendo certo, tá? Quando nós aprendemos o certo, tá? Quando nós aprendemos que verdadeiramente eu tenho que fazer o que é o correto, tá? A gente começa a mudar o nosso pensamento. Por muito tempo, a gente caminha dentro da área da saúde por experiências de colegas, mas são poucas as pessoas que vão buscar o verdadeiro conhecimento, tá? A pessoa, pessoal, a pessoa que tem segurança no procedimento, tem a segurança, o conhecimento, essa pessoa voa, tá? Essa pessoa vai embora. A falta de domínio, né, ela é um dos motivos, tá, para eu continuar fazendo as coisas inseguros. A falta de experiência, de não querer investir, né, não querer investir na minha vida profissional, tá? Eu não querer ter um tempo para isso, né? Eu escuto muitas vezes as pessoas falando assim: pô, Rafão, eu não tenho tempo para ficar me estudando ou capacitando, eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não tô pronto, tá? E não é somente a experiência, pessoal, tá? É você adquirir o seu conhecimento, né? Onde que as pessoas erram nesse momento, pessoal? É quando elas começam a colocar dificuldades para ter o crescimento na onde eles trabalham. E muitas das vezes nós não temos o caminho por onde começar. E aí você me pergunta: Rafão, por onde nós começamos? Qual é o caminho, tá? Qual é o caminho para eu poder fazer o que é o certo, adquirir conhecimento, ter experiência e ter um reconhecimento no ambiente onde eu trabalho? O caminho é o seguinte: o caminho são capacitações, são estudos, são artigos, tá? São ler publicações, ler tudo aquilo que está de novo aí pra gente, tá? Para que você venha ter o domínio e a segurança do assunto. Como que eu posso organizar esse meu tempo? Tá? Nós temos que aprender uma coisa. Nós que trabalhamos na área da saúde,
Se a gente não tiver tempo para a gente se capacitar, nós vamos ser mais um ali no hospital, tá? Nós vamos ser mais uma pessoa que vai estar ali, né, cumprindo o seu horário, batendo o seu ponto e indo embora. A partir do momento que você entra dentro do hospital, ou dentro do posto de saúde, ou do UPA, ou do SAMU, aonde for, e você fala assim, eu estou entrando hoje para fazer a diferença na vida de alguém, tá? Você é uma pessoa que já está totalmente preparada para receber o autoconhecimento e começar a distribuir isso no seu ambiente de trabalho. Ou então, muitas das vezes, a gente não tem empatia com as pessoas, né? Porque trabalhar no hospital, na área da saúde, é você ter empatia com as pessoas. E muitas das vezes a gente não tem. Por quê? Porque é corrido, eu saio de um serviço, eu vou para o outro. Às vezes eu trabalho em 2 serviços e ainda eu tenho que ir para a faculdade estudar. Aí final de semana que eu estou de folga, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que cuidar de bebê, eu tenho que cuidar de, né? Eu tenho que cuidar dos filhos, né? Eu tenho que cuidar da esposa, eu tenho que ter tempo para a esposa, eu tenho que ter tempo para o filho. Como que eu vou organizar isso, Rafão? E ainda você está me pedindo ainda para que eu venha estudar, para que eu venha ter conhecimento, tá? Só que isso daí, essa correria do nosso dia a dia, é falta de organização. Eu me lembro que quando eu comecei a ter uma aproximação com o estudo, né, foi quando eu comecei assim eu comecei a pensar algo comigo. Eu falei assim, eu quero ser atendido num lugar da melhor maneira possível. Aí uma pergunta que eu te pergunto para vocês hoje aí, que guardo com vocês. Vocês gostariam de ser atendido por vocês no hospital? Se você chegasse hoje lá, infartando, ou com uma fratura exposta, e o primeiro atendimento, quem iria fazer era você em você. Você gostaria de ser atendido por você? Pelo seu conhecimento, pela sua experiência, ou então por onde você está trabalhando hoje, você verdadeiramente faz a diferença na vida dos seus pacientes? Você está preocupado com a mudança da sua vida, a mudança de nível de conhecimento, de você pular uma etapa? Quando eu trabalhava em 2 lugares e fazia faculdade, né? E aí um dia eu cheguei e falei assim, eu tenho que fazer a diferença na vida das pessoas. No meu curso técnico de enfermagem, né, eu falei assim, eu estou entrando nesse ramo, porque eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Quando eu coloquei isso na minha cabeça, na nossa época, que eu entrei no hospital, não tinha internet como tem hoje. Hoje, né, você abre aí o seu Google aí, né, antigamente a gente só abria a internet quando a gente encontrava uma rede de Wi-Fi. Hoje, né, a gente tem dados, a gente tem acessos assim, chega até a ser ilimitado. Tá? A gente tem muita coisa no celular que nós podemos buscar o conhecimento. Mas quando eu fui buscar esse conhecimento, eu quis fazer a diferença. Eu queria ser um profissional diferenciado, mas eu queria dar o melhor para o meu paciente. E um dia, o nosso, né, querido Dr. Luiz Ovando, nosso amigo, né, cardiologista, um dos melhores médicos que eu já trabalhei, né, na minha vida, ele falava assim para mim assim, Rafão, se você chegasse hoje aqui infartado, ele falava desse jeito, você gostaria de receber o primeiro atendimento por você, meu filho? Falei, doutor Luiz Ovando, hoje não. Mas quem sabe o senhor me ensinando, eu posso ser atendido por mim. E ele começou a rir, ele falou assim, então eu vou te dar tarefa. E ele começava a me ensinar as coisas. E aí eu entendi o negócio. Falei, cara, eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás. Esse é o meu começo, quando eu reconheci que eu necessitava de segurança, tá? E aí eu falei, eu vou buscar essa diferença. E foi quando eu fui atrás. E eu fui atrás e eu entrei de cabeça nisso daí, né? E quando eu vi que quando você tem um conhecimento, fica tão fácil você atender o seu paciente, tá? Só que muitas das vezes o seu atendimento não depende só de você, depende de uma equipe.
Então você enfermeiro, você tem que aprender a liderar a sua equipe. O líder, né, o enfermeiro, o líder, ele é o espelho da sua equipe, né? Eu falo para mim assim, né, em reuniões eu falo isso. Eu não tenho problema com a minha equipe do centro cirúrgico. Não tenho problema com eles. Eu só chegar lá para eles 6h25 da noite, falar, ô, monta essa salinha para mim aqui, monta essa sala pro pai, fazendo um favor. Eles vão lá, eles, pô, Rafão, cadê a xilocaína, pô? Tá me entubando aí no seco. Eles vão lá, eles montam, porque eles sabem que quando eu estou trabalhando com eles, nós estamos ali para fazer a diferença na vida do nosso paciente. Eles entenderam isso daí, tá? Então fica fácil, né? Fica fácil atender. Então não depende só de mim. Eu tenho uma equipe para liderar. Então a segurança que você passa para a sua equipe, enfermeiro, ela vai fazer a total diferença, né, na sua conduta ali dentro de uma emergência, ou dentro do UTI, ou numa enfermaria, ou dentro de um centro cirúrgico. Então, pessoal, quando é melhor a gente fazer isso daí, tá? Esse momento, o melhor momento é agora. Agora é o melhor momento. Agora é o momento que você tem que, né, arregaçar as mangas. Agora é o momento que você tem que abraçar a causa. Agora é o momento que você reconheceu que você precisa de mudança e que você precisa ter segurança nesse atendimento. Você precisa amadurecer o seu atendimento no paciente crítico. Você tem que ter domínio do assunto e isso você vai adquirir experiência e quem vai sair ganhando com tudo isso é o seu paciente. Então o momento é agora, pessoal. Agora é o momento, né, de você ter esse conhecimento e de você adquirir. Esse canal aqui, nós vamos estar fazendo isso daí. Nós vamos estar, né, mandando aí, né, umas dicas para vocês, para que vocês venham aprender. A primeira coisa para você ter o domínio é o quê? É reconhecer. É reconhecer que você precisa da mudança para você adquirir uma experiência e você vai buscar conhecimento. Buscando conhecimento, vai ter segurança e você vai ter domínio no seu atendimento em pacientes críticos nas situações de emergência. Então, pessoal, eu já convido você a participar das nossas lives, que vai ser toda segunda e quinta-feira, às 19h30 no horário local e às 20h30 no horário de Brasília. Nós vamos estar fazendo meia hora de live, né? Somente por enquanto, no começo, né? Nós estamos no começo aí do nosso canal aí do Plantão Zero. Para que a gente venha ter mais, né, conteúdos, eu peço que vocês nos sigam, né, que se inscrevam lá no canal do YouTube. Hoje nós iríamos passar no canal do YouTube, porém, eles pediram uma solicitação, como o canal é novo, tá? Nós temos somente 30 inscritos e não tem como passar um ao vivo no YouTube com 30 inscritos. Ele pede aí no mínimo de 50. Então eu já peço que vocês se inscrevam no nosso canal, lá no YouTube, que é Enfermeiro Rafão. Se inscrevam, deixem o like, ative o sininho, as notificações. Eu peço que no Instagram você envie solicitações. Ô Rafão, você poderia falar disso aí. Ô Rafão, você poderia falar sobre aquilo. E aí nós vamos estar discutindo sobre esses temas, esse assunto aqui, e nós vamos estar entregando esse conteúdo para você. A intenção aqui do canal é sempre deixar um gostinho de quero mais, tá? Para que quinta-feira você venha aqui no nosso canal e aí nós vamos estar falando sobre um outro tema, né, na quinta-feira, que nós vamos estar soltando durante a semana no Stories e também lá no feed, no nosso canal do Instagram. E eu peço que vocês compartilhem, né, esse vídeo, compartilhem a live e que vocês, né, nos sigam nas redes sociais. Nós vamos estar abrindo agora também aí um outro canal aí, né, no TikTok. E venha nos ajudar, né, nessa questão de conhecimento, certo? Então, pessoal, fiquem com Deus. Até quinta-feira. Compartilhe o vídeo e manda aí para os seus amigos de plantão aí, para que eles possam adquirir experiência juntamente com vocês. Um abraço, pessoal.